agenda. E aí, Cláudia, eu andei acompanhando um pouco das coisas que vieram acontecendo na pandemia, até eu estava conversando contigo nos bastidores sobre como as mulheres tiveram um papel de destaque na pandemia, não sei qual é a visão que você tem exato disso, mas vi que o Grupo Claudino sempre deu muita atenção às equipes e colaboradores, mas que de uns tempos para cá, a Cláudia Claudino, a gente olha para ela, conversa um pouco, né, muito raramente, porque também não somos amigas íntimas, mas acompanho sua trajetória e lhe admiro, e vi uma mulher diferente de uns tempos para cá. Começando uma entrevista mais intimista, eu queria saber, o que foi essa mudança de chave? O que foi que aconteceu? Você está, claro, com o mesmo perfil de alguém que acorda muito cedo, dorme muito tarde trabalhando, mas me parece um ser humano diferente. Foi que houve? Virgínia, eu fico até feliz de estar ouvindo isso de você, no sentido assim, de que eu tenho um propósito na minha vida, né? Um propósito que isso veio, sem dúvida, com o amadurecimento, de sair dessa vida melhor do que como eu comecei, né? Então, esse processo de crescimento como ser humano, ele é o meu propósito, né? E dentro desse propósito, ele vem o estar com as pessoas no sentido, o que é que eu posso fazer para contribuir para que as pessoas também tenham esse despertar e vejam a necessidade desse crescimento. E isso eu tenho trazido muito para as empresas, para os nossos colaboradores, né? Então, você falou um ponto aí bem interessante, né? Que nessa pandemia a mulher se tornou mais vista. Eu digo até pela própria situação, né? Sim. As famílias passaram a se conviver mais. Os maridos, os homens passaram até a observar mais todo o trabalho que a mulher tem dentro de casa, que não é fácil, Sim. né? Então, assim, o trabalho da mulher de uma forma geral, a mulher em si, ela realmente, eu acho que passou a ser mais vista, né? Por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. E no que diz respeito à minha mudança, ela é decorrente exatamente desse amadurecimento, desse crescimento, desse despertar, que, claro, fatos na minha vida aconteceram que houve esse despertar. O fato maior que eu considero foi a partir da minha mãe, há 10 anos atrás, né? E às vezes a gente tem muitas oportunidades na vida de aprender pelo amor, mas é na dor que a gente mais aprende. Foi um ano assim muito doloroso, né? 2011 para mim, onde em novembro minha mãe partiu, mas foi um ano de muitos ensinamentos. E de lá para cá, o meu olhar para a vida, o meu olhar para mim mudou totalmente. Então eu passei a ressignificar muita coisa na minha vida, né? E esse ressignificar foi um primeiro passo que vieram muitos outros em seguir, né? E que eu digo a você que me abriu novas oportunidades. E tem sido só coisa boa de lá para cá, nesse sentido. A gente ouvindo isso se emociona, todo mundo, né? Muita gente conhecia sua mãe e seu pai porque eles eram muito acessíveis. Me veio à cabeça seu João, né? Porque seu João deu poucas entrevistas na vida. Até uma vez, eu trocando conversa com o Elivaldo Barbosa, ele disse da minha carreira, desses 25 anos, porque a gente está tratando muito disso agora nesse novo projeto, desse meu tempo de profissão. Graças a Deus o público sempre foi muito generoso comigo para eu chegar até aqui. E o Elivaldo até falava, o seu João deu uma entrevista para mim, exclusiva, e 2 para ti. Eu falei, se vira. Porque eu gosto muito do Elivaldo também, né? É um jornalista muito, muito amigo. E aí a gente fica emocionado porque sua mãe era alguém que conviveu com muita gente. Ela não era ninguém, uma pessoa inacessível. Eles eram muito acessíveis. Você queria ir no shopping, você tomar um café com seu João, ele estava lá, né? No Teresina Shopping.
Então, assim, é uma história que realmente as pessoas acompanham, mesmo você sendo quem você é, discreta, né? E às vezes a gente pensa até que tem um pouco de timidez, a gente não sabe muito bem que às vezes a pessoa é meio tímida, né? Mas ultimamente até isso se tem notado que você é alguém que está, não sei, pelo seu despertar, essa virada de chave, você está sempre no meio de mais gente, né? E isso eu sei que sacrifica um pouco a tua agenda, porque você é uma empresária muito cobrada, né? Você tem uma agenda muito difícil de fazer essa engenharia dessa agenda, né? Pois é, mas até isso foi uma das coisas que eu me despertei no sentido que eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Então, eu tinha um entendimento de que a minha presença num determinado local ou num determinado trabalho chegava a ser indispensável, né? E eu passei a entender que não, que aquelas pessoas que estavam comigo, a equipe daquele que estava desenvolvendo aquele trabalho, eram pessoas capazes, que tinham conhecimento. Então, eu passei a me desligar um pouco mais de depender da minha presença física naquele momento. Você se cobrava muito? Muito, muito, muito. Você viu que tinha que mudar e ajustar isso aí, né? Então, assim, com isso, eu passei a ter tempo para outras coisas, né? Compreendo. E hoje, essa questão de tempo é uma questão de dizer assim, não, eu vou estar em tal lugar, eu me programo, né, eu reservo aquele tempo, vou visitar tal entidade, como eu tenho feito nas últimas semanas, né, conhecer entidades que fazem trabalhos maravilhosos aqui em Teresina. Assistenciais, para ver de que forma nós podemos ser parceiros dessas entidades, né? Então, assim, desse tempo para cá, a gente está vendo que essa virada de chave, sua start que te deu, ela envolveu negócios, espiritualidade, ressignificação de vida e muito mais. Sim. Você chegou, quando sua mãe foi, depois seu pai também, em algum momento, Cláudia, você teve ou depressão, ou pensou em desistir? Eu pergunto isso porque nós vivemos um momento hoje em que as pessoas começam a dividir experiências nesse sentido para saber que todo mundo é humano, pode passar. Teve esse momento muito difícil para você? Não resta dúvida que momentos difíceis tem na vida de todos nós, mas assim, eu aprendi nesses momentos mais difíceis, Virgínia, a estar mais perto de Deus, a ter a certeza de que Ele está ali do nosso lado, que Ele não nos desampara, tá? E cada vez mais minha fé tem crescido e eu tenho buscado crescer cada vez mais na minha espiritualidade. A partir do momento que eu entendi mais ainda da perenidade que é a nossa vida nesse mundo terrestre, sim. né? Então, assim, o olhar muda. E o meu olhar mudou. Né? E esse olhar que mudou, ele se voltou, pesquisando um pouco dessa situação que eu te coloquei, que eu observei sua alteração de perfil, se voltou muito para o próximo e para os treinos das pessoas próximas e das equipes que trabalham contigo. Vamos embora agora compartilhar isso aí para que outras empresas, empresários, trabalhadores que estão acompanhando Gente Negócio possam ter como exemplo como é que eles podem seguir esse caminho. O que você tem feito? PDL? Vamos lá. Tá. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte de treinamento, de estar com as pessoas. Sim. Mas mudou, eu ressignifiquei tudo isso, todo esse projeto que aconteceu, que o PDL eu criei na realidade em 2006, mas em 2013 eu dei uma parada e em 2018 eu voltei com ele, mas totalmente diferente. O que é que consiste o PDL? Consiste na gente descobrir aqueles colaboradores que têm perfil de liderança em todas as lojas do Armazém Paraíba, seja em Teresina, seja nas cidades do interior do Piauí, Maranhão, Pará, pessoas indicadas pelos próprios gerentes, a gente faz uma avaliação. Nós reunimos esse grupo durante 60 dias aqui em Teresina.
numa imersão de treinamento. Eu digo treinamento, mas na realidade são trocas de experiências. Que essa troca de experiência, ela começa das experiências pessoais. Por quê? Porque eu acredito que a gente trabalhando o ser humano, naturalmente a gente vai estar trabalhando o profissional. Porque uma coisa não está separada da outra, sim. né? Então, a gente desenvolve através dessa imersão de 60 dias, são vários os temas que nós trabalhamos. A gente trabalha com profissionais, nossos profissionais, como também convidamos profissionais de Teresina, dependendo da área que cada um atue, Sim. para fazer parte desse projeto. Então, você forma núcleos de Sim. pessoas que têm aptidão para liderança, pega esse núcleo, tira de dentro do dia a dia de trabalho, fecha esse pessoal em um lugar que seja agradável e começa a fazer imersão. Eles continuam ganhando salário, eles naturalmente, normal. eles têm tudo pago para ficar direitinho fazendo treinamento. Porque a gente tem que dividir esse detalhe, porque as empresas que estão acompanhando, elas podem ter esse start para fazer modelos dessa forma, né? Inclusive, eu recebi há uns meses atrás a visita de um grupo de empresários de Teresina, que representam o MOVE, né? E eles tiveram a oportunidade de participar de um dos encontros, né? Para compartilhar a experiência. E mostramos para eles como funciona, né? Compreendo. Então, assim, é um trabalho muito bonito. Por quê? Porque eu tenho retorno de depoimentos daqueles que participam, o quanto a vida deles mudaram. Né? Na verdade, é um convite, não é obrigado a participar, não é isso? Não, e quem não quiser obrigado. seguir como líder, pode escolher não seguir sem compromisso? Sem problema. Certo. Sem problema nenhum. Eu fico feliz porque eu sei que ao fim de cada PDL que nós realizamos, ali saíram seres humanos melhores. O quanto vai impactar no crescimento deles profissional, só o tempo mostra. Certo. Mas eu tenho certeza que alguma coisa tocou eles enquanto seres humanos. E a gente tem muitos relatos de pessoas que já fizeram o PDL e da mudança que aconteceu na vida deles enquanto seres humanos e na vida profissional. Vocês têm um quadro de colaboradores, por exemplo, você falou do Armazém Paraíba, que costuma demorar muito dentro da empresa, né? A rotatividade do grupo de colaboradores eu que acompanho de perto, e o Piauí quase todo, que vai, que frequenta, né? Por exemplo, o Carlos Bacelar, está com lá mais de década, a Jesus, que é maravilhosa, que atende a gente na loja, enfim. Esse pessoal fica muito tempo. Qual é o segredo para manter o colaborador muito tempo? Porque eu sei que você tem muito a partilhar com a gente. E além do PDL, que você implementou, talvez não no início das décadas do grupo, né? Quantas décadas tem hoje, Cláudio, o Grupo Claudino, só atualizando? Mais de 60. Mais de 60, né? Então é um grupo jovem aos 60 anos, né? Atualizadíssimo, moderníssimo aos 60 anos. E aí, esse pessoal todo acompanhava seu João fazendo aqueles eventos que são cases de marketing de sucesso, ele com o microfone na mão, né? E a gente que é da imprensa acompanhou, e esses colaboradores todos também, que eu lembro, acompanharam tudo isso, e estão até hoje dentro do grupo. Fidelizar colaborador no Brasil, você acha que é muito complicado hoje, com a carga de trabalho que se tem, com a exigência que se tem para o colaborador, com pandemia e tudo mais? Qual é a fórmula para o colaborador, além do PDL? Continuar motivado e querer seguir na empresa, que ele é a riqueza da empresa, né, o colaborador? Com certeza. Virgínia, eu vou buscar um dos ensinamentos do meu pai, que a vida toda ele nos ensinou, e para a gente também, filhos, ele colocou. Cada pessoa tem que descobrir o seu talento, a sua vocação. Então, o que foi que aconteceu
para que nós pudéssemos, ao longo desses anos, ter esses colaboradores que fizeram a sua carreira profissional dentro do Armazém Paraíba. Foi buscar de cada um exatamente a sua vocação. Coloca no setor certo. Coloca no setor certo. E ali ele vai treinando e a gente vai ensinando conforme a cultura, né, da empresa. Então, assim, ao longo desses anos, muitos fizeram carreira dentro do Armazém Paraíba. Tá? Claro que hoje os novos talentos, né, que começam, é outra geração, são outras perspectivas. Mas através de trabalhos como esse, projetos como o PDL, é que a gente quer continuar exatamente na busca da descoberta desses talentos, dessa vocação para que cada um. Porque assim, se a gente buscar na própria etimologia da palavra trabalho, né, não é uma palavra assim que nos remete a coisa muito boa, né? Mas se você vê o trabalho como aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você gosta de fazer, não é um trabalho. Não tem peso. É, né? quando pesa, dói, né? Quando Cansa. pesa, dói, né? Então, assim, no momento que você está fazendo a seleção, é ter a certeza de que aquela pessoa realmente tem a vocação para aquilo. E aí eu conversava com a Cláudia aqui nos bastidores e eu falava, né, que na Universidade de Yale eu tenho uma aula que é aula de felicidade, tem uma professora que dá aula de felicidade. E aí eu, só para arrematar o teu raciocínio, para a gente tratar mais aqui dos negócios, é como se você colocasse o colaborador na condição de seja feliz, que você vai fazer do seu trabalho a 10ª maravilha do Sem universo. dúvida. Porque a gente às vezes passa mais tempo trabalhando, que é com a família, do que Sem com o marido, dúvida. do que com o namorado, enfim. Cláudia, agora vamos lá. Veio a pandemia, a gente passou momentos muito difíceis e eu tive conversando com o pessoal do MOF, com o Arthur e com grupos de empresários, né? Eu tenho um grupo bacana também, que converso sempre no WhatsApp. Você foi uma das pessoas que foi muito bacana, que me deu aquela entrevista exclusiva num momento delicadíssimo, porque o mundo parou, caiu um meteoro na Terra, como a gente falou, e aí todo mundo ficou zonzo, né? A gente precisava mostrar equilíbrio, tranquilidade, como você mostrou para o mercado e tudo mais. E agora, José, daqui para frente, como é que vai ser daqui para frente, na sua visão empresarial, alguém que comanda aí, junto com sua família, 13 mil colaboradores, a pandemia arrefeceu, vacinação, muita confusão política no Brasil e o mundo ainda em pandemia. O que você acha que vem pela frente? Porque o Brasil deu sinais de fortaleza e de economia forte, né? Tem esses sinais aí. Mas eu acredito que a gente tem que pegar todo esse momento que nós vivemos da pandemia e extrair dela todos os ensinamentos. Sim, sim. Né? E assim, eu acho que durante esse período o trabalho de casa foi feito, né? E muitos aprendizados, coisa que às vezes a gente achava que não funcionava, ou teve ou passou a funcionar. O avanço tecnológico nas empresas também, né? O crescimento incrível aí do e-commerce e de outras formas de venda também, né? Muitas vendas pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. As pessoas o comércio de alguma forma, ele continuou a se movimentar de todas as formas que as pessoas encontraram, né? Até por uma questão de necessidade. Por quê? Porque muitas pessoas perderam o seu trabalho, o seu emprego. E aí elas se descobriram como empreendedores. Naquela vocação que ela já tinha, disse, não, agora é hora de eu botar o meu pequeno negócio. Então, assim, a gente viu, principalmente no ramo de alimentação, um crescimento imenso de pessoas que passaram a fazer comida, bolo, se especializaram até no item específico e está dando certo, cresceu. E muita gente cresceu na dificuldade, Cresceu, né? na dificuldade. Então, assim, e eu sempre ouvia do meu pai dizer que nos momentos de crise é que a gente mais cresce,
E eu acho que esse crescimento, ele aconteceu, vem acontecendo aí na pandemia de diversas formas. Porque nós crescemos, eu cresci, posso dizer, como ser humano muito, eu acho que foi um chamamento de uma forma geral para que o mundo também crescesse, principalmente no olhar para o próximo, na fraternidade, né? E a gente está vendo aí a recuperação da economia, mas eu acho que só quando realmente um número expressivo da população estiver vacinada e a gente ter a certeza de que realmente, não que a pandemia acabou, porque eu acho que a gente ainda vai conviver com isso muito com tempo, ela né? um tempo nas nossas vidas, a máquina vai voltando, né, ao seu ritmo, né? E, como eu digo, quem fez a lição de casa vai estar preparado Do que vem pela frente do que ainda. vem pela frente. Cláudia, a empresária Cláudia Claudino hoje, ela se ressente em algum momento, o Grupo Claudino se ressente em algum momento, de falta de apoio do poder público, com menos burocracia, mais logística, menos pressões a empresários que já fazem-se um dever de casa ou não? Virgínia, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que faltou um pouco do poder público, estar mais próximo dos empresários até para entender a necessidade do empresariado. Por quê? Porque são necessidades distintas, né? Então, assim, às vezes eles pensam de uma forma que aquela forma vai ser o melhor para a população, mas a realidade acontece diferente, né? Por exemplo, lá na indústria Guadalajara, o nosso colaborador, ele chega para trabalhar cedo, mas ele tem o café, aí vai ter o almoço. Naqueles momentos que se precisava, não, tem que ficar em casa, aquela coisa toda. Mas ele estando em casa, sem recursos, e ele estando em casa, ele deixou de ter aquelas duas alimentações e era mais uma pessoa em casa para consumir a energia, para consumir a água e tirar, às vezes, até a alimentação do filho dele, né? E lá na fábrica, o tempo que nós estivemos trabalhando, até porque no início nós trabalhamos o primeiro momento mobilizados até para ajudar os hospitais, os profissionais de saúde nos equipamentos de EPIs que estavam precisando naquele momento, né? Você disponibilizou a fábrica para distribuir e contribuir com os hospitais. Exato, né? Então, assim, sempre trabalhamos com toda a margem de segurança. Faltou sensibilidade do poder público em algum momento, não é isso que os empresários se ressentiram? Olha, não sei, eu não diria bem se fosse sensibilidade, mas às vezes até um desconhecimento de como funciona. Mas realmente. é obrigação, até pelos grupos empresariais sólidos que empregam mais gente, que estão há muito tempo no Piauí, o poder público, os poderes, seja o governo do estado, seja a prefeitura de Teresina, tem a obrigação de conhecer as realidades como você conhece do seu funcionário. Exatamente. Então, a realidade das empresas também precisa ser vista, porque a empresa, né, o governo vai conseguir sempre ser um empregador gigante no Piauí e a máquina vai... Exato, eu acho que